Hello, vamos embora, cadê vocês? Teve um probleminha aí, né? O pessoal tá dizendo que tá travando, então eu tô recomeçando, certo? Cadê vocês? E aí, me dê um feedback se eu posso começar ou se tá travando. Aguardo vocês. Posso continuar, galera? Posso continuar? Deixa o pessoal chegar aí. Tem 17 pessoas. Começa, prof. Milena. Muito bem, Milena. Milena tá arretada aí, que eu tô parada. Vamos embora, meu Deus. Doida que isso normalize, Jesus. Mas vamos lá. Bom, é melhor do que a gente perder o semestre, né, minha gente? E eu acho que o mais importante é aprender o conteúdo. E eu acho que dá pra aprender, tá? Qualquer dificuldade, sinaliza aí. Então, vamos voltar. Então, recapitulando, fibra solúvel e insolúvel, tá certo? Então, vamos recapitular. Vou botar aqui de volta. Então, a fibra, ela pode ser solúvel ou insolúvel, tranquilo? A fibra solúvel forma gel. E pelo fato dela formar gel, ela deixa o alimento, ela lentifica aquela digestão do alimento. Então, ela ajuda a tratar a diarreia. Então, se eu tenho um paciente com diarreia, eu coloco fibra o quê? Solúvel. Onde é que eu tenho fibra solúvel? Na pectina. Onde é que eu encontro a pectina nos alimentos? A gente tem as frutas cítricas, a casca das frutas cítricas, tá? Tem pectina, né? Tem a banana, também tem pectina. Goiaba também tem pectina. A maçã, a parte branca da maçã, a parte branca da pera tem pectina. Gomaguá, a gente tem, né, aí, a aveia, certo? Que tem beta-glucano, também é fibra solúvel. Tem uns afós, que é o prebiótico. Lembra que é o alimento do probiótico? Que a gente encontra na banana, na alcachofra, certo? No alho, certo? E a gente tem o psyllium, né, que é uma planta, né, que a gente só consegue obter por meios, né, de compra. A gente não consegue plantar isso em casa e isolar esse psyllium. E aí, gente, qual é a função dessa fibra solúvel? Tratar a diarreia, como forma gel, ajuda na saciedade. Essa fibra se liga ao colesterol da bile, então reduz e joga nas fezes, então ela reduz o colesterol. E ela também reduz o índice glicêmico dos alimentos, então serve para tratar também aí a diabetes, certo? E a fibra insolúvel forma menos gel, né? Não forma gel e ela também não fermenta. Essa aqui fermenta, essa aqui não fermenta. Então, essa fibra insolúvel, ela serve para tratar a constipação intestinal, certo? Então, quando eu coloco a fibra insolúvel, eu uso a hemicelulose. Só que a hemicelulose, lembre-se que a hemicelulose, ela pode ser insolúvel e solúvel. Mas a hemicelulose insolúvel é a que está nos cereais. Se for psyllium, fibra solúvel. A celulose, que está na casca da maçã, na casca da pera, na casca da uva, no trigo integral. A lignina, que está nos vegetais, principalmente as verduras cruas, são fibras o quê? Insolúvel, certo? Que serve para tratar quem? Constipação intestinal. Dúvidas, pessoas? Gente, essa aula, ela vai ficar disponível. Então, gente, não adianta. É voltar a aula, sei quantas mil vezes, para memorizar. Porque realmente não tem como a gente pegar, assim, tudo. O que importa é que você entenda e depois em casa você ficar martelando até entrar fibra solúvel, solúvel, solúvel e fibra insolúvel, tá? Realmente tem que estar praticando, tá? Então eu vou contar um pouco da minha experiência prática. Por exemplo, eu tinha uma paciente que estava com muita diarreia. Então, qual foi as fibras que eu utilizei? A fibra solúvel ou insolúvel? Eu tô perguntando para vocês. Pergunta. Questão de prova lá. Primeira questão. Paciente com diarreia. Que tipo de fibra? Cadê lá? Cadê? Respondam. Digitem aí para saber se vocês estão vivos. Interagindo comigo. A casca da maçã, pera, uva é lignina ou celulose? Tem os dois, gente. Tem os dois. Certo?
E aí, eu tô falando com paciente com diarreia. Me diga aí, paciente com diarreia? Muito bem, Felipe. Fibra solúvel, tá? Lembra que eu falei pra vocês que eu tinha um paciente com diarreia e a maçã pra ela e a pera foi sem casca. E ela, como vocês são cebosos, não bota casca, né? Eu não sei por que isso, mas era porque ela estava com diarreia, tá? Agora, se eu tenho um paciente constipado, a maçã vai com casca, a pera vai com casca, e aí a gente usa, olha, que é solúvel, muito bem, gente, muito bem. E aí, se o paciente tá com diarreia, aliás, se o paciente tá constipado, a gente vai colocar o quê? Fibra insolúvel. Além disso, a dieta laxante. Se a dieta laxante não resolver, suco laxante, que aí é a ameixa, que tem aquele ácido dihidroxifenilisotina, que é tira e queda, bateu, desceu, né? Então, ameixa, laranja e mamão, tá certo? Que é o suco laxante. Paula, se o suco laxante não resolver, aí, minha gente, paciência, óleo mineral, vai pro bloco cirúrgico fazer lavagem. Mas isso é em último caso, o médico só vai pedir lavagem depois que a gente ter feito todo esse carnaval. Tem mais alguma dúvida? Solúvel, no qual ajudar a retardar. Isso, minha filha, ajudando a tratar da menina. Essa menina arrasa. Como é o nome dela? Vou dizer aqui. Uira Paula, Uiara Paula. É uma coisa assim. Pronto, vamos lá, fechou. Bom, gente, vamos seguir o barco. Uma coisa muito importante, gente, não adianta você colocar fibra insolúvel para o paciente fazer cocô e não ter água. Tem que ter água, né? Então, tinha uma mãezinha que a gente tava colocando fibra insolúvel para ela, era um paciente de sonda, e ele não evacuava. E a gente, colocando fibra insolúvel, eu já botei a cota máxima de fibra insolúvel. E aí, certo dia, eu disse, mãe, você tá dando água a ele? Não, e ele precisa, ele não é de sonda, mas ele precisa de água normalmente, tá? E aí, ele tomou a água, coitado, tava desidratado, e ele conseguiu evacuar, tá? E as quantidades do suco laxante. Gente, existem várias receitinhas. Então, às vezes, tem gente que bota uma fatia de mamão, uma laranja e 3, 4 ameixas. Mas, às vezes, tem gente que já coloca mais. Né? No hospital, a gente faz assim, tá? Mas o importante é que tenha esse ácido de hidroxifenil, a lignina ali, né, da laranja, né? Enfim, certo? Vou seguir aqui. Já falei da questão da água. Gente, falando um pouco sobre intolerância à lactose, que eu meio que já expliquei o que é intolerância à lactose, né? Então, deixa eu pegar aqui, Lembra que o que é intolerância à lactose? Aqui é a célula do intestinal. Então, paciente diabético pode suco laxante? Pode, gente. Não existe isso, tirar fruta de diabético, tá? Não existe isso. Porque a frutose do diabético in natura, não. Agora, o que você não pode, que deve ter cuidado do diabético, é a frutose industrializada, né? Por exemplo, do xarope de milho, que tá no refrigerante, que tá nos adoçantes. Esses adoçantes são todos industrializados, são todos cheios de xarope de milho. Paciente diabético, esse eu já respondi. Quais as proporções das frutas? Isso eu já respondi também. Bom, sim, voltando para a intolerância à lactose. Então, o que é intolerância à lactose? Então, intolerância à lactose é quando eu tenho um número reduzido de quê? De enzimas da lactase. Então, aqui eu tenho o enterócito, que é onde absorve os nutrientes. E aqui na borda eu tenho o quê? A enzima lactase. Só que veja que aqui eu não tenho a enzima, eu só tenho enzima aqui, né? Então, cadê as enzimas daqui? Então, se eu não tenho a lactase, eu não vou conseguir absorver o leite. Então, entende que se eu coloco leite e derivados, esse paciente vai ter diarreia. Então, só ter esse cuidado, tá? Tá travando muito, ou é a minha net. Vão se comunicando aí, tá? Bom, uma coisa, minha gente, que a gente precisa ter muito cuidado na intolerância à lactose é para não confundir intolerância à lactose com alergia à proteína do leite de vaca. Pense num povo para confundir, né? O nutricionista, já vi vários nutricionistas confundindo o que é
né? Alergia à proteína do leite de vaca e o que é intolerância à lactose. Então, a alergia, gente, à proteína do leite de vaca é gravíssimo. Por quê? Ele não tolera nada. Nada, nada, nada. Até o sabonete, se for de leite. Eu tinha um paciente que a gente tirou leite e derivados, tiramos tudo dele. Tiramos o leite e derivados da mãe, né? E mesmo assim, ele continuou, né, ficando com avermelho, né, com as manchas avermelhadas, com petequias. Intolerância à lactose, ele tolera leite, mas pouquinho, tá? Então existe uma quantidade menor, exatamente. Felipe botou ali APLV, exatamente, é a sigla. APLV significa alergia à proteína do leite de vaca, certo? Bom, então como é que tem que ser a dieta, né? Então depende. Se for um bebezinho, né, e ele tá mamando, isso aí vai depender de criança para criança, tá? Eu já vi nutricionista tirar leites e derivados da mãe, né, com paciente com intolerância à lactose, mas isso não vai adiantar, a gente não consegue tirar a lactose, tá? Então, o bebê ele vai ter as mamadas, então às vezes tem bebê que tolera 6 mamadas, 12 mamadas, 15 mamadas, isso é de indivíduo para indivíduo, tá? Então ou seja, a gente não consegue isolar a lactose da mãe, tá? Diferentemente na alergia. Na alergia, quando eu tenho um bebezinho, né, que a mãe tá dando de mamar, eu tiro o que da mãe? Leites e derivados. Tranquilo, eu tiro leite e derivados da mãe e ela continua dando de mamar e a criança não vai ter nada. Agora, na intolerância à lactose, que é a falta dessa enzima, o que é que acontece? Eu tenho que cuidar. A alergia seria uma resposta imunológica. Isso, é uma resposta imunológica. Ou seja, a proteína ela é vista como um inimigo, né? Como um antígeno. Só que eu não quero entrar nessa questão agora, porque a gente vai ter uma aula só de APLV, tá? De alergia à proteína do leite de vaca. Hoje, agora, é intolerância à lactose, tá? Professora, estava travando aqui. Vou refazer a pergunta. Paciente diabético pode suco laxante? Eu já respondi, pode, tá? Aí depois, quando tu for rever a aula, porque isso aqui vai estar gravado, tá? E aí você pode ver lá o motivo. Não precisa tirar fruta de diabético. Pode, ela já respondeu. Então, vamos lá. Gente, eu não sei se eu deixo para responder as perguntas no final, porque senão a gente para. Vocês que me dizem, tá? Bom, então vamos continuar, porque às vezes eu fico perdida aqui, não sei mais o que eu tô falando, se eu respondo, se eu falo, enfim, mas vamos que vamos. Bom, então voltando pra cá, então eu tenho uma criança com intolerância à lactose, o que é que a gente faz? Pode dar de mamar? Depende, cada criança responde de uma forma, tem crianças que aceitam uma mamada, 2 mamadas, 3 mamadas, 6, 12, isso aí. Se eu tirar leite e derivados da mãe com intolerância à lactose, não precisa, porque mesmo que você tire leite e derivados, ela vai continuar produzindo lactose, certo? Soja pode ser utilizado para crianças a partir de 1 ano. Se eu tenho uma criança, vocês sabem que criança a gente não pode tirar leite, certo? A criança ela tem que estar com leite porque ela está na fase de crescimento. Eu não posso tirar o leite da criança. Só que se ela tem intolerância à lactose, acima de 1 ano, você substitui pelo leite de quê? De soja. Paula, mas ela é menor de 1 ano. Qual leite que eu vou colocar? É o integral? De forma nenhuma. É o NAN sem lactose, Milupa sem lactose, Aptamil sem lactose. Qualquer fórmula menor de 1 ano sem lactose. Tranquilo? Soja, gente, só é liberada a partir de 1 ano. Existem referências, quando às vezes a criança não tem condições financeiras, a mãe, né, não tem condições financeiras, às vezes a gente libera com 7 meses a soja. Mas menos que isso, não. É um crime gravíssimo, tá? Reserva um tempinho no final para as perguntas. Flui melhor, também acho, gente. Porque às vezes, ó, vocês vão ver, vocês vão achar um saco depois para quando rever essa aula. Porque isso vai ficar salvo lá no YouTube.
no canal e vocês vão ficar achando um saco, dizendo assim, essa professora é chata pra caramba, já respondeu isso 10 mil vezes, né? Então anota no caderninho, gostei, como é o nome dela? Ana Paula, arrasando. Ana Paula Brandão, gente, bota as perguntas no caderno e no final vou fazer uma live só pra tirar onda aí com vocês, tá certo? Porque senão vocês vão ter dor de cabeça quando vocês for ver essa aula, de tanto eu repetir, tá? Então, vamos seguir o barco. Então, como eu falei pra vocês, né? Essa criança, ela pode mamar? Pode, mas aí a dependência de mamada vai depender de criança para criança. Ela pode soja só de criança depois de 1 ano. Menor de 1 ano pode soja? Não deveria. A mãe é pobre, 7 meses, coloca soja, certo? Mas o ideal é acima de 1 ano. Então soja, noz, castanha, amêndoa, amendoim, essas coisas, eles são alergênicos, são alimentos alergênicos. Então é maior de 1 ano que deveria ter isso, tá? Bom, então é só ter esse cuidado, certo? Ah, Paula, mas a mãe não dá de mamar, ou então a criança mama, mas tem diarreia. Então tem que diminuir o número de mamada. Qual o outro leite que eu uso? Menor de 1 ano, a gente tem não sem lactose, milupa, tem várias opções, certo? Pronto, então vamos lá. Gente, tem alguns pacientes com intolerância à lactose que tolera iogurte, né? E não tolera leite. Por quê? Né? Tem alguns pacientes que toleram queijo, né? E não tolera o leite. Porque eles são produtos da fermentação. A gente tem um processo que vocês devem ter aprendido aí na área de alimentos, como fazer iogurte, que é pelo processo de fermentação, né? Fermentação láctea. E também o queijo, é por meio de fermentação láctea também. Então, esse processo de fermentação, vocês entendem que fermentação é um processo que ajuda na digestão. Então, por isso que o paciente com intolerância à lactose, né, ele tolera, lembra que eu disse a vocês, cuidado para não confundir a PLV, alergia com intolerância. A alergia, ele não pode nada de leites. Teu sabonete hidratante, ele tem, né, alterações. Já na intolerância, ele tolera um pouco de lactose, só que ele tolera mais quem? Iogurte e queijo, porque eles são fermentáveis. O leite não é fermentável, né? A não ser se for o próprio leite fermentável. Então, tudo que é mais fermentável, ele tolera mais, certo? Bom, então vou seguir aqui. Uma dica também é para quem tem intolerância à lactose, quando for ingerir em pequena quantidade de lactose, ele ingerir ao longo do dia. Não esperar, ele fica o dia todinho sem ingerir leites e derivados. Aí chega em uma refeição e coloca a lactose do ano todo. Então é bom fracionar essas dietas para evitar maiores transtornos, tá? A gente deve sim incentivar o aleitamento materno, certo? A gente não vai deixar, mas só ter esse controle. Só vai dizer assim, mamãe, diminui as suas mamadas se ele apresentar diarreia, tá? Gente, tem uma doença, então basicamente a gente estudou até agora constipação e diarreia, tá? Então a gente vai entrar na terceira doença do intestino, que é a síndrome do intestino irritável. E eu coloquei já uma figura de um paciente sentindo muita dor na barriga. Então, o que é essa síndrome do intestino irritável? Então, é quando o paciente ele sente muita dor na barriga, tá? Durante 12 meses, nas últimas 12 semanas, né? E além disso, além dessa dor, né? Como fosse uma cólica, né? Abdominal. Então, além dele sentir muita dor, ele tem diarreia ou constipação, ou ele tem os dois. Né? As fezes, por exemplo, uma hora ele faz muito líquida as fezes, uma hora ele faz muito enrijecida, né? Então, síndrome do intestino irritável acontece diante disso, ou seja, o paciente ele tem uma forte dor abdominal, né? E aí essa forte dor abdominal vai estar atrelado a quê? Essa forte dor com diarreia ou constipação. Então, ele tem síndrome do intestino irritável, tá? Gente, cerca de 70% das mulheres tem
Síndrome do intestino irritável. Teve uma estudante que veio falar comigo, ela é professora, eu tenho muita diarreia. E às vezes passo um período de constipação e sinto muita dor na barriga. Eu acho que é um câncer. Eu digo, menina, misericórdia, faz o exame. E aí ela fez o exame e viu que ela não tinha, fez uma colonoscopia e viu que não tinha câncer. O que ela tinha era síndrome do intestino irritável, tá? Então, por exemplo, gente, para evacuar, a gente, né, ao fazer cocô, a gente não pode sentir dor. Então, se você sente dor quando faz cocô, se liga, tá? Porque pode ser uma síndrome do intestino irritável também, tá? Outra coisa, dor no ritmo da evacuação. Às vezes a evacuação está muito acelerada, aí você sente dor. Ou está muito lenta a evacuação, você sente dor. A sensação de esvaziamento, digamos assim, uma sensação, como ele chama ali, de esvaziamento, de evacuação incompleta. O que é isso? Você faz cocô, mas, poxa, eu queria ter feito mais, ficou a metade aqui dentro, por exemplo. Isso é evacuação o quê? Incompleta. Pode ser síndrome do intestino irritável, então tem que ter cuidado. Tá? Urgência evacuatória. Eu tô dando aula aqui, a pessoa, pelo amor de Deus, pera, professora, dê uma pausa aí que eu tenho que ir no banheiro, né? Então ele não consegue controlar o esfíncter anal. Então pode ser uma síndrome de intestino irritável, tá? Distensão abdominal. Às vezes, minha gente, tinha uma estudante que tinha síndrome de Resumindo, o que é síndrome do intestino irritável, né? O nome já diz. Quando é que o intestino está irritado? Né? O síndrome do intestino irritável é quando o paciente tem nas últimas 12 semanas dor abdominal muito forte. E se ele sentir 2 sintomas, tá? De todos esses que eu falei aqui. Se ele sentir 2 sintomas desse, ele já tem síndrome do intestino irritável. Então, por exemplo, se ele sente fortes dores abdominais e tem dor ao evacuar e distensão abdominal, ele já tem síndrome do intestino irritável, tá? Por exemplo, se ele tem urgência evacuatória, ele tem evacuação incompleta. Se ele tiver essas duas, ele também já tem síndrome do intestino irritável. Então, resumindo, o que é síndrome do intestino irritável? Dor abdominal muito forte e, além disso, ele vai apresentar diarreia ou constipação, evacuações incompletas, né? Então, ele pode ter alergia a um alimento, certo? Então, se ele apresentar 2 desses sintomas que eu falei até agora, ele tem síndrome do intestino irritável, certo? Bom, vamos para a dieta. Né? Então, como é que deve ser a dieta desse paciente? A gente chama de dieta Food Maps, né? Que danada Food Maps. Vou tentar aqui fazer uma ilustração no meu quadro. Então, vamos lá. Deixa eu virar aqui a câmera. Certo. Então, aqui a gente tem dieta Food Maps. Que danado é poliós? Gente, food é Food Maps. Food Maps, tá? Que às vezes a pessoa fala rápido e fica parecendo food, né? Mas é Food Maps, certo? Então, o que é dieta Food Maps? Então, cada sigla dessa significa um alimento que o paciente não tolera, tá? A partir de hoje, você vai ficar com pena de pessoas que fazem esse tipo de dieta Food Maps, tá? Então, P significa o quê? Poliós. O que danado é poliós, gente?
Nata, eu vi inventada botando ali, Food Maps. Não é food de comida não, porque food em inglês é comida, mas não é não. A sigla é essa aqui, tá? Já já eu mostro ela por escrito pra vocês, tá? Então, o P significa polióis, adoçantes naturais. Então, se você colocar aqui, por exemplo, sorbitol, eritritol, esse paciente vai ter, digamos assim, uma distensão abdominal, certo? Bom, em inglês significa end. Olha, aula de inglês, arrasou. End, então não significa alimento, que significa em português isso I, tá? São ricas em food maps, né? Então, por exemplo, o mel, gente, tem muita frutose, né? Então, por exemplo, se você bota mel para esse paciente, ele tem uma distensão abdominal gigante, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o paciente em relação à frutose. Esse D aqui, gente, é de disacarídeo. Disacarídeo. Que mais precisamente é para abdominal muito forte, certo? Distensão abdominal, ok? E tem os oligosacarídeos. O de oligosacarídeos. Então, gente, por exemplo, brócolis, feijão, né? Ele vai ter esse paciente, se ele ingerir esse tipo de alimento, ele vai ter uma distensão abdominal, certo? E esse F aqui é de fermentáveis. Tá travando muito, né? Entendi nada. Tem no slide. Ninguém entendendo nada. Tá, vou repetir, certo? Vamos lá. Deixa eu ver aqui no slide. Deixa eu abrir aqui o slide. Não, gente, tudo isso que eu tô falando tá no slide, certo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá vendo ali? Food Maps, FODMAPs, certo? O que é FODMAPs? Olha, o F é certo? Tranquilo? É isso aqui, Food Maps, significado da sigla, ok? Então, eu vou continuar aqui. Gente, vê só, quem tá travando a internet, não se preocupa, porque eu vou colocar o vídeo no YouTube, e aí, quando viu o Iara que tá falando que tá travando, não se preocupa se tiver travando, porque eu vou botar o vídeo no YouTube, aí você pode justamente voltar para a parte que você não entendeu, porque senão o vídeo vai ficar gigante, vocês vão ter um vídeo de, acho que umas 3, 4 horas, tá? Não se preocupa não. E outra, gente, o direct vai estar aqui, não vou morrer não, eu acho que não, né? Eu vou sobreviver, se Deus quiser, essa pandemia. Então, bota lá no direct, se tiver alguma coisa, que depois que você viu a aula no YouTube, mesmo assim não entendeu, quiser algum esclarecimento, pode perguntar, certo? Então, eu vou só... Posso continuar aqui? Bota o dedinho aí de legal, porque senão eu paro. Vamos lá. Sim. Vamos voltar pra cá. Gente,
falei pra vocês, né? Vamos lá. Dieta Food Maps. Então, dieta Food Maps é para paciente que tem o quê? Síndrome do intestino irritável. Então, pelo amor de Deus, não vai fazer isso. Não, porque agora, principalmente esse pessoal que quer ganhar dinheiro na internet, aí vai, minha gente, vamos fazer a dieta Food Maps, como se fosse assim, bem tranquilo. Não. Você só deve fazer dieta Food Maps se realmente você ele para de estender, né? Eu tenho uma paciente que quando ela vai para o aniversário, ela volta toda distendida. Por quê? Porque não fez a dieta Food Maps e ela tem síndrome do intestino irritável, certo? Então vamos voltar para cá. Lembra que eu falei para vocês que a sigla Food Maps, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Acho que fica melhor. Então deixa eu só revisar aqui para vocês. Opa! Dieta Food Maps. Então, aqui, P significa o quê? Poliós. Então, esse paciente, eu preciso diminuir, né, ou retirar desse paciente o quê? Os poliós. P de o que dele? Frutose. Paula, onde é que eu encontro muita frutose, gente? Em algumas frutas. Por exemplo, maçã, pêssego, melancia, né? Manga, pera, mel. Então, frutas desidratadas. Gente, fruta não foi para se desidratar, gente. Se você desidrata a fruta, você concentra a frutose. E aí, ou seja, esse paciente, ele pode ter, né? Sucos tem uma maior concentração de frutose. Cereja tem muita frutose, tá? Então, ter intolerância a o glúten, tá? Até vai ter um estudante que falei, professora, manda matar. Ele não pode glúten, não pode, não pode, é muita restrição, né? Ó, só recapitulando aqui pra vocês, ó. Os alimentos ricos em Food Maps. Deixa eu aproximar aqui. Ó, deixa eu virar aqui. Ó, os alimentos ricos em Food Maps. Ó, as frutas cristalizadas aqui, desidratadas, sucos, cereja. O paciente com síndrome do intestino irritável também não vai poder fazer esse tipo de ingerir esse tipo de alimento. Ah, Paula, mas eu sou teimoso. Eu vou fazer, eu tenho síndrome do intestino irritável e não quero nem saber, eu vou virar um pote de mel. Aí, gente, vai ter distúrbio no sono, dor na barriga, dores abdominais, diarreia, distensão abdominal e assim vai, tá? Então, deixa eu ver.
Tem até um exemplo ali. Tem ali uva, abacaxi, né, laranja, lima, limão, tangerina, morango. Ali tem banana e carambola, tá? Ele vai poder ingerir tranquilamente. Isso aqui, gente, tem no slide, certo? Sei que tá ruim pra visualizar, mas quando vocês forem estudar, vocês vão encontrar isso bem tranquilamente. E aí o leite, que eu falei que ele tem intolerância à lactose, ele vai poder o leite integral, mas aí você pode substituir pelo de soja, certo? Ou pode substituir pelo de cabra, de amêndoas, qualquer leite que não seja o integral, no leite de vaca, certo? Bom, uma coisa que a gente tem que ficar atento, deixa eu virar aqui pra vocês. Olha as frutas que são pobres em Food Maps. Banana ele vai poder comer, amora, carambola, uva, abacaxi, melão, kiwi, lima, né? Limão, lima, laranja, tangerina, morango e maracujá. Então, da maneira geral, as frutas cítricas. Exemplo, brócolis, que é tão lindo e maravilhoso. Se um paciente com síndrome do intestino irritável ingerir, ele fica com distensão abdominal, né? Couve, beterraba, né? Feijão, lentilha, tudo isso, quiabo, cebola, couve-flor, ervilha, tudo isso ele vai ter distensão. Isso tem no slide, isso sim, tem tudo no slide, tá, gente? Então ele vai ter alteração, tá? Ingerir. No caso, ele vai a verdura crua, tá? Agora, essas cozidas, ele não vai poder ingerir. Essa que eu falei pra vocês, tá? Deixa eu ver outra coisa aqui. Existe também, gente, alguns alimentos que são pobres em Food Maps, né? Por exemplo, batata doce, tranquilo. Ele tem pobre Food Maps, né? Então, ali tem batata inglesa também, espinafre, pepino, abóbora, abobrinha, alface, né, cenoura, ou seja, a verdura crua ele pode comer tranquilo, certo? Aí, gente, lembra que eu falei do glúten, que ele tem essa intolerância ao glúten também na dieta Food Maps, você precisa retirar o glúten, e aí você vai botar o que para esse paciente? Os substitutos do glúten. Deixa eu virar aqui para vocês visualizarem. Ele não vai poder comer o quê? Ele não vai pão, bolo, biscoito, né? Porque tudo isso tem a base de trigo, né? Ele não vai poder, né? Agora, o macarrão de arroz ele vai poder, mandioca, quinoa, arroz, tapioca, né? Ele vai poder, Paula, pão, macarrão e biscoito, só se for sem glúten. Então, tem os pães aí de batata doce, né? Tem os pães aí de receitinhas, então ele vai poder, certo? Aí tem a farinha de milho, ele pode, mandioca, ele pode. É como se fosse uma dieta para celíaco também, né? Certo? Deixa eu virar aqui a imagem. Então, deixa eu recapitular. Food Maps é a sigla do grupo dos alimentos que não pode. Gente, o Food Maps é uma sigla que significa o quê? Deixa eu voltar aqui para vocês entenderem. Food Maps é o quê? Polióis e monossacarídeo, disacarídeo e oligosacarídeo fermentáveis. Isso significa a sigla, tá? A dieta Food Maps, gente, é para paciente com síndrome do intestino irritável, certo? Então, existem alimentos que são ricos em Food Maps e alimentos que são pobres em Food Maps. Então, quem é o paciente com síndrome do intestino irritável, ele pode ingerir o quê? Os alimentos pobres em Food Maps, tá? Então, só recapitulando. O P, vamos entender os alimentos ricos. Gente, a gente
A gente aprendendo os ricos em FoodMaps, o resto a gente desenrola, a vida segue, tá? Então, quem é FoodMaps, que é rico em FoodMaps? Polióis, né? P de quê? De polióis, adoçantes naturais. Então, aí vai fazer uma receitinha, bota xilitol, sorbitol, eritritol, o abdômen dele vai distender, certeza, tá? Agora, gente, isso aqui, na prática, o que a gente faz? A gente vai ver na tolerância, tá? Então, a gente exclui tudo do paciente de FoodMaps, dos alimentos ricos em FoodMaps, e vai liberando aos poucos para ver se ele tem, porque às vezes ele pode, isso é muito individual, às vezes o paciente tolera, tá? Eu vou falar um alimento rico em FoodMaps para você saber quais alimentos você vai monitorar. Você primeiramente tira, depois você libera só aquele alimento para ver se ele vai ter distensão abdominal ou diarreia. Se não, é porque ele tolerou. Por exemplo, o brócolis. Tem paciente, assim, a maioria não tolera o brócolis, mas você tem paciente que tolera e tem síndrome do intestino irritável. Então, você vai fazendo o teste, vai liberando de um por um. Tira tudo e vai liberando de um por um. Que a gente chama de teste de desencadeamento, tá? Bom, aqui a gente tem o P, né, que é o de polióis, que, ou seja, eu vou ter que retirar desse paciente toda, como eu posso dizer, vocês vão ter que, vai tirar toda a parte de adoçantes naturais, eritritol, sorbitol, certo? Aí aqui a gente tem um M, que é de monossacarídeo. E o que a gente vai tirar é o quê? A frutose. Os alimentos ricos em frutose, que tem o quê? No mel, na maçã, na pera, pêssego, manga, frutas cristalizadas, no suco, né? E quais as frutas que são pobres em FoodMaps? As frutas cítricas. Ele vai poder ingerir normalmente, tá? Aqui a gente... Porque tá ao contrário aqui. A gente tem um D, né, de disacarídeo. Então, ele vai ser aquele leite sem lactose, tá? Pode ser o leite de amêndoa, leite de coco, mas ele não vai poder o leite de vaca, certo? Porque ele tem uma intolerância à lactose, certo? E o oligosacarídeo aqui, você vai ter que ter cuidado com o quê? Com brócolis, com feijão, com grão de bico, lentilha, tá? A verdura cozida de uma maneira geral. E aí ele vai poder a verdura crua, que é pobre em FoodMaps, certo? E aí ele pode substituir o glúten pelo quê? Pelo milho, pela farinha de milho, certo? Ou a farinha de mandioca também, para substituir, certo? Então ele tem que usar o macarrão de arroz. Então, tudo que tem glúten, ele não vai poder. Então, por exemplo, tô falando do comum, tá, gente? Esse que a gente compra no supermercado. Biscoito, pães, tudo que tem glúten, né? Ele não vai poder ingerir. Eu tenho uma paciente mesmo, é uma resenha, né? Que ela quando ela chega lá no hospital com o abdômen bem distendido, eu já sei logo, se fosse pra festa, né? Eu disse, eu comi tudo. E aí fica com o abdômen bem distendido, certo? Então, eu vou seguir, gente, no final a gente pode ver perguntas. Aqui, ó, muitos alimentos, aqui as frutas que eu já falei, que são ricas em FoodMaps. Gente, os probióticos, para quem tem síndrome do intestino irritável, é maravilhoso, né? Então, os leites fermentáveis, kefir, né? O uso de lactobacilos, né? Eles são maravilhosos para o intestino, né? Então, além de reduzir colesterol, ele melhora a flora intestinal. Então, em caso de diarreia, por exemplo, ele reconstrói. Então, enfim, tanto também de constipação. Então, ele veio para reconstrói essa flora intestinal, nessa microbiota. Então, vale muito a pena o uso de probiótico também, leite fermentável e tudo mais. Para finalizar, a última doença, porque aí eu fecho a aula e a gente fica só tirando dúvida, tá certo? Em relação à última doença, lembra que eu brigo que só com vocês e vocês nem ligam pra mim, nem me dão valor. E quando eu digo assim, gente, o indivíduo ele tem que fazer cocô todos os dias, ele tem que evacuar todos os dias. Só que digamos que você faz um dia sim e outro não, um dia sim, outro não, ou enfim. Quando você ficar idoso, ó, aqui ó, vovô, vai explodir uma doença aí, gente, que isso é muito, 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 muito comum no hospital, tá? Porque o que acontece? Depois dos 60 anos, vou virar aqui pra vocês. Depois dos 60 anos, você pode desenvolver essa doença chamada doença do divertículo
dos colos, ou diverticulose. O que danado é diverticulose? Gente, veja só. Aqui a gente tem o intestino grosso, correto? Aqui a gente tem o intestino grosso. Então, o que é diverticulose, gente? Quando você, aqui as fezes passam por aqui, né? As fezes passam por aqui e é eliminada aqui no reto, certo? Quando você faz muita força para evacuar, tá? E aí você não tá evacuando todos os dias ou faz muita força, o que é que vai acontecer? Com o tempo, gente, essa mucosa aqui, sabe o que é que vai acontecer com a mucosa do intestino grosso? Vai formar uns sacos, tá vendo aqui? A mucosa vai formar vesículas, certo? Que a gente chama de divertículos, olha. E isso, gente, é a doença de diverticulose. Olha quanta diverticulose esse paciente aqui tem, né? Olha os divertículos. O que é diverticulose? É a formação de divertículos. Ou seja, é quando o paciente ele faz evacuação, né, de uma maneira forçada, ou ele passa dias sem evacuar. Quando ele for idoso, o que é que vai acontecer? Formar esses divertículos, tá? Porque você fez tanta pressão para evacuar que aí essa mucosa aqui acaba criando divertículos. Olha aí a quantidade de divertículos. E a gente chama de diverticulose, tá? Vê que doença aí chatinha. Isso é tão grave, tá, gente? Diverticulose, nem tanto, né? Mas o que é que acontece? Eu não sei porque eu virei. Deixa eu virar. Danado, não entendi nada. Repete aí, professora. Vou repetir. Diverticulose, gente, é a formação dos divertículos. Diverticulose é a formação desses sacos. Diverticulose. Dieta rica em fibra. Ponto. Certo? Ah, Paula, as fezes ficou grudadinha lá dentro desse saco. A gente tem outra doença chamada diverticulite. Porque, gente, as fezes, ela tem várias bactérias. E vocês entendem que essas bactérias, quando essas fezes ficam presas nesses divertículos, o que é que vai acontecer? Ela começa a infeccionar, né? Então, as bactérias das fezes começam a infeccionar. E aí a gente tem diverticulite, que é uma dieta diferente, é uma dieta de baixo resíduo, que a gente já estudou no primeiro dia de aula. O que é uma dieta de baixo resíduo? É uma dieta sem graça, é carboidrato simples. Então, ou seja, é uma dieta que o paciente não tem que formar fezes. Quando eu não quero que o paciente forme fezes, a gente chama de dieta de baixo resíduo, o que é que eu coloco para ele? Água de coco, chá, suco, né? Banana, né? Então, arroz branco, pão francês, biscoito. Lembra daquela dieta que eu falei pra vocês no primeiro dia de aula? Aquela dieta branca, sem graça, é essa. Por exemplo, eu tinha um paciente semana passada que ele tinha diverticulite. Ou seja, na verdade, ele começou com diverticulose, certo? Diverticulose, que é só formar o divertículo. Dieta rica em fibra, insolúvel, tá? Porque ele não tá fazendo força. Quanto mais força ele fizer, isso é ruim, porque mais divertículos formam. Por isso você tem que botar uma dieta rica em fibra insolúvel. Concorda comigo? Tranquilo? Bom, só que ele, gente, não fez a dieta. Ele não colocou, ele não praticou a fibra insolúvel, ele não ingeriu, certo? E aí ele evoluiu para uma diverticulite. Ou seja, as fezes ficou lá acumulada naquele divertículo. Como é que tem que ser a dieta? A dieta é de baixo resíduo. Então, o que é diverticulite? É quando as fezes ficam lá naquele divertículo e começa a infecção, que a gente chama de diverticulite. Tudo que termina em ite, gente, é inflamação. Então, por exemplo, diverticulite, né? É inflamação do divertículo. E aí, nessa situação, gente, a dieta é super sem graça, que é a dieta de baixo resíduo, certo?
Eu acho que eu finalizei. Porém, eu vou fechar o vídeo aqui para as perguntas. Ou deixo nesse mesmo vídeo. Vocês se sabem, minha gente. Dúvidas? Vamos lá. Deixa tudo no mesmo vídeo, as dúvidas. Ó, a aula acabou, tá? Quem quiser desligar o vídeo, tchau. Quem quiser tirar dúvida, fica por aqui, certo? Bom, ó, deixa eu só mostrar uma figurinha pra vocês aqui. Ó. Tá vendo? Olha que é divertículo, gente. Aí essa doença é o quê? Diverticulose, tá? Agora, ó, diverticulite, ó, as fezes ficando lá no divertículo, aí é diverticulite, certo? Deixa eu ver se tem mais foto aqui. Tem não. Ó. Diverticulose, gente, como é que tem que ser a dieta? Rica em fibra, principalmente a fibra insolúvel. Diverticulose, fibra insolúvel. E se for diverticulite, certo? É a dieta de quê? Baixo resíduo. Bom, gente, eu sinto muita falta de vocês, porque eu gosto desse olho no olho, né? Mas eu sinto muita falta disso. Mas eu acho que o mais importante é passar o conteúdo que eu acho que vocês conseguiram aprender. Se não conseguiu porque a internet travou, que eu vi que muita internet travou, não se preocupa que esse vídeo vai estar no YouTube, tu volta 50 mil vezes. Quais os sintomas da diverticulose? Veja, ela é assintomática, por isso que quando ele só vai descobrir quando ele é idoso, né? Então ele não tem sintomas. Agora a diverticulite, gente, é febre, né? Então todos os sintomas de infecção, certo? Inclusive, gente, eu tô com muita pena desse paciente, porque ele tá super desnutrido, só que eu nem posso fazer uma dieta hipercalórica, porque eu tenho que fazer dieta de baixo resíduo, porque ele tá com diverticulite. Entende? Porque, gente, essa diverticulite é muito séria, porque é uma infecção. Se não tratar, vira uma sepse, e aí fica gravíssimo. Na dieta F de FODMAPs é fermentado. Isso, Clara. O F de FODMAPs, F significa fermentado. É um termo em inglês que significa fermentado. Mas eles são identificados... Não, veja só. Ele está dizendo... Esse F de fermentável, ele está dizendo o quê? Que o alimento, os polióis é fermentável, o monossacarídeo é fermentável, entende? O disacarídeo é fermentável e o oligosacarídeo fermentável. Porque ele está querendo dizer que sim, o problema não é o disacarídeo, é o disacarídeo fermentável. Então esse F de fermentável serve para todos esses nutrientes que eu falei. Valeu, professora, pelo seu esforço. Ô, minha filha, eu não vejo a hora disso acabar. Porque, minha gente, eu não sou blogueira, eu não entendo nada. E, sinceramente, eu acho que daqui pra esse coronavírus resolver, eu acho que eu vou me divorciar. Porque meu marido, coitado, sofre tanto. Aí, e pra colocar essa câmera, vocês não têm noção o trabalho que dá, o trabalho pra carregar esses vídeos no YouTube. Minha gente, eu não aguento mais essa vida, doida pra voltar ao normal. Mas eu acho, sabe, minha gente, que a melhor coisa que tem é a gente dar continuidade ao cronograma, tá? Alguém tá falando aqui. Diverticulose pode causar diarreia exudativa. Veja, a diverticulose é mais por constipação. Lembra que ele fica fazendo força? Porque ele não tá evacuando, entende? Então, assim, Thaís, que aula. Ô, minha filha, isso é pra me agradar, porque eu tô já aqui, minha gente, chorando, porque vocês não têm noção como eu sinto falta de um quadro. Como isso dá trabalho. E eu acho que eu também tô de TPM, enfim, a vida. Criança maior de 1 ano pode só leite de soja ou outros leites vegetais. Qualquer outro leite vegetal. Eu disse o de soja porque é o mais barato, né? Que é o mais utilizado. Mas, se sim, quais? Todos os leites vegetais, gente, de amêndoa, de coco, tá? Agora sim, o que eu gosto mais de soja é porque o valor biológico dele é maior, entende? Então, assim, não vai prejudicar o crescimento da criança. Então, é sempre bom você estar pesando, fazendo avaliação nutricional, para ela não perder esse crescimento. O meu tá aqui me esperando para almoçar. Isso é o quê, minha gente? Bom, tem mais alguma dúvida? Tô aguardando aqui as dúvidas. Eita, TPM, ai, minha gente, nem falo aí, ó, só de falar já isso. Mas é porque dá muito trabalho, minha gente, vocês não têm noção como dá trabalho de carregar esses vídeos, de gravar, de passar pro YouTube. Ontem mesmo eu dei uma aula de renal, gente. E sim, cuidado pra não clicar no vídeo errado. Eu vou deixar tudo bonitinho no Classroom, tá?
Mas eu sempre boto no título, Nutrição Clínica 1 e 2, pra tu não tá assistindo a aula da Nutrição Clínica 2. Aí a aula de renal ontem, minha gente, olha, deu errado, vou ter que gravar de novo. 2 horas, minha gente, pense, me deu vontade de chorar, mas deixa pra lá. Só alegria. Os fermentados não são indicados, certos? Veja, pro paciente que tem síndrome do intestino irritável. Agora tá um carnaval, né? Você liga a internet, é porque isso dá dinheiro, gente. Isso dá dinheiro. Porque imagina, você tá lá no Stories, aí vem uma pessoa, a dieta low carb, high fat, dieta food maps. A pessoa vai dizer logo o quê? Né? Você vai parar, né? Eu sei que vocês estão tudo com preguiça de estudar, que eu tô ligada em vocês, né? Aí o que foi que eu fiz pra chamar vocês pra minha live? Botei lá, né? Food Maps, pra já encantar vocês. Porque eu sei que isso dá dinheiro, chama. Mas a dieta Food Maps, eu sou a favor da dieta Food Maps, mas ela é muito exclusiva. Você viu que ele não pode leite integral, ele não pode glúten, a gente viu que ele não pode frutas ricas em frutose, né? Então ele não pode feijão. Então veja a restrição. Minha gente, um paciente que não tem síndrome do intestino irritável, tem necessidade de fazer Food Maps? Claro que não. Ô, Yara, obrigada por dizer que a aula foi top, porque eu sofro tanto, minha gente, vocês têm noção. E assim, o mais importante, minha gente, que eu quero é que vocês aprendam. Porque, veja, ninguém me disse nada. Isso não é fofoca, isso é um chutômetro. Priscila não me disse nada. Mas eu acho assim, que quando normalizar, né, vai ser só, tipo assim, semana de prova, essas coisas. Então, assim, é bom vocês não acumularem assunto, né? Eu sei que vocês têm muita coisa, né, pra fazer em casa, e é muito difícil se concentrar, mas tem que se concentrar, dar um tempinho pra estudar. A aula vai ficar lá gravada e vocês repetem o quanto quiser. A aula foi ótima. Ô, Clarinha, obrigada, minha filha. Você não sabe como isso me conforta. Foi muito bom. Poxa, bom, obrigada, gente. Renata, obrigada, Jennifer. E aí, gente, o meu vai continuar irritado. Menina, Ana Paula, é pra torar. Olha, cuidado, porque isso aí pode futuramente evoluir para um câncer, vice Renata, Paula. Que quando você fica forçando o intestino, claro que não agora, mas futuramente isso pode evoluir. Não faça isso não, faça a dieta Food Maps. A Ana Paula acabou de divulgar aqui que tem síndrome do intestino irritável. Se o bebê tem intolerância à lactose, tiver muita diarreia e ele estiver mamando, é recomendado tirar a amamentação e colocar a fórmula sem lactose. Olha, sim, é diminuir o número de mamadas. Então a mãe ela vai sentir. Então se ele, por exemplo, deu uma mamada no dia, não teve nada, continua. Na segunda mamada, não teve nada, continua. Terceira, quarta, quinta. Aí ela percebe que toda vez que passa da 10ª mamada ele tem diarreia, para na 10ª mamada e complementa com leite. O bebê, gente, ele nunca pode perder peso, tá? Gente, a minha live tá dizendo que eu só tenho 2 minutos, que vai se encerrar aqui, tá dizendo aqui que eu falo demais, que eu sou chata pra caramba, tá dizendo aqui que eu vou encerrar. Mas aí eu volto de novo pra tirar dúvida, tá? Se existir alguma dúvida, eu ainda tiro. Tá? Então eu vou encerrar aqui para salvar e volto só para tirar dúvida. Se não tiver, a gente se encerra também, tá? Deixa eu salvar aqui. Beijo, beijo. Volto já.